noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: meu guia de Umbanda tem que ser enviado do meu orixá? Bom, essa questão é feita ainda por vários irmãos, não somente os irmãos novos na religião, mas também alguns irmãos que já são antigos na religião. E a gente pode fazer essa pergunta de uma outra forma para que as pessoas entendam. Poderíamos fazer assim: o meu caboclo precisa ser necessariamente enviado do meu orixá de cabeça? A minha cabocla precisa ser enviada da minha mãe orixá ou do meu pai orixá, que rege a minha cabeça? E essa questão pode ser passada também para a linha da esquerda, que algumas pessoas ainda fazem essa pergunta: o meu Exu precisa ser enviado do meu orixá de cabeça? Ou a minha pombagira precisa ser necessariamente enviada da minha mãe orixá de cabeça? Bom, isso são perguntas que eu vou responder baseados nos fundamentos da nossa casa aqui da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca. E como eu sempre falo, não sou o dono da verdade. E a única coisa que eu posso dizer é que isso pode variar de segmento para segmento. Por quê? Porque um dirigente ou um pai de santo, ele é iniciado num determinado segmento de Umbanda. Existem vários segmentos. A gente já viu, existem vários vídeos aqui no canal. Existe Umbanda Branca, existe Umbanda Molocô, Umbanda de Almas de Angola, Umbanda Sagrada, Umbanda Esotérica. Então, cada segmento tem particularidades. E, normalmente, como eu falei, aquele dirigente ele vai seguir a regra, os fundamentos do segmento específico onde ele foi iniciado pelo pai de santo, pelo dirigente que iniciou ele. Então isso muda. Tem muitas coisas que mudam. O que a gente precisa entender é que não podemos chegar numa casa de Umbanda e ver um ritual feito de forma diferente, ou o entendimento de um fundamento que é realizado de forma diferente e a gente dizer que aquilo está errado porque é diferente do nosso segmento. Isso não pode acontecer. Isso não faz parte da nossa sabedoria, da nossa humildade de umbandista. Então a gente precisa respeitar. Se a terreira de Umbanda ela segue o objetivo da Umbanda, é um lugar onde tem manifestação do espírito para a prática da caridade, então o ritual, se for diferente, não pode ser considerado errado. Isso é uma coisa que nós umbandistas precisamos ter. Precisamos ter respeito entre nós. Precisa existir respeito entre nós, umbandistas. E não fazer críticas dizendo que um fundamento, muitas vezes até um trabalho, é explicado, é feito de uma forma diferente, e se aquele fundamento ou se aquele trabalho é feito de uma forma diferente, ele está errado porque não é igual ao que eu aprendi? Não. Isso é ignorância. Então a gente tem que se livrar desse tipo de coisa. A gente tem que caminhar junto com a humildade, a tolerância, etc, etc, etc. E como eu falei, eu vou repetir mais uma vez. Se a casa é uma casa do bem, que faz o bem, onde tem manifestação do espírito para a prática da caridade, não podemos dizer que aquele lugar está errado. Então, voltando ao nosso assunto principal, as pessoas ainda perguntam a respeito disso. Bom, se eu sou filho de Ogum, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que receber um caboclo de Ogum? Não necessariamente. Isso pode acontecer ou não. E se isso não acontece, não quer dizer que exista um erro naquele desenvolvimento mediúnico. As pessoas têm que ter confiança no seu guia, têm que ter confiança no dirigente e ter confiança nos guias da casa. Então, isso é fundamental. É outra coisa que eu sempre falo aqui para os irmãos. Se a pessoa não confia no dirigente, se a pessoa, se aquele irmão que quer entrar para casa, para o terreiro de Umbanda, ele não confia
nos guias da casa, né? Pelo menos espero que confie nos seus próprios guias, é o mínimo, né, que a gente espera. Então é melhor não entrar para aquela casa, para que depois não haja problemas. Então, se a casa, se o dirigente, se a norma, o fundamento daquela casa diz que o teu caboclo, ele tem que ser de Ogum, se tu é filho de Ogum, então tá tudo certo. Mas o que eu vou falar aqui agora? Na nossa casa não funciona assim. Isso pode ser ou não. Então, se tem um irmão que é filho de Ogum, ele pode receber como caboclo principal, como seu caboclo de frente, ou seu guia principal, melhor dizendo, que esse caboclo, aliás, seja um caboclo de Oxóssi mesmo, ele sendo filho de Ogum. Ele pode trabalhar com um guia de frente, pode ter um guia de frente, um caboclo enviado de Iemanjá, enviado de Obaloê, ele pode ter um caboclo enviado de Xangô e ele ser filho de Ogum, isso não tem problema nenhum. Aí as pessoas me perguntam, como o filho de fé, como o irmão vai sentir a força do seu orixá se o caboclo, ou a cabocla, ou o Exu, ou a pombagira não vem, né, não é mensageiro do seu orixá? Bom, gente, isso é estudo, isso é conhecimento que as pessoas vão adquirindo com o tempo de religião, né? Então a gente tem que respeitar sim as normas da casa. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta entrar para uma casa porque tu achou bonito a gíria daquele caboclo, porque tu te dá bem com o dirigente, não. Tu tem que ficar lá no mínimo 6 meses sentado na assistência, conhecer bem a casa, é uma coisa que eu sempre repito aqui e vou repetir. Quem entrar para uma casa, pode ser uma casa de umbanda, pode ser um centro espírita kardecista. Se tu vai entrar para uma corrente, tu tem que participar antes como assistente. Participar da assistência, conversar com as pessoas, para saber se realmente aquela casa ela vai preencher, vai te satisfazer as tuas expectativas daquilo que tu entende como umbanda. Existe sim um termo fechado que é a umbanda e a manifestação do espírito para a prática da caridade, mas a gente pode considerar outras coisas. Algumas pessoas têm ideias da umbanda diferentes das minhas, mas eu não saio dizendo por aí que a ideia de determinada pessoa é errada e a minha é certa, e espero que essa pessoa não faça o mesmo para mim. Então, voltamos ao assunto de novo. Como um filho de fé pode sentir a energia do seu orixá se o seu caboclo não é enviado desse orixá? Gente, eu poderia dar várias explicações para vocês aqui, mas eu não vou fazer isso para não confundir a cabeça de ninguém e também para não tornar esse vídeo muito longo, porque seria ruim. Então, uma das formas seria, bom, vou dar um exemplo prático. No caso, um filho de Ogum, tá? Ele trabalha com caboclo Pena Branca das Matas. Bom, o caboclo Pena Branca das Matas dele não é enviado de Ogum, é enviado de Oxóssi. No caso desse exemplo aqui. É apenas um exemplo. E aí, em determinado momento, o guia precisa que a energia do Ogum, que é o orixá daquele filho, daquele médium, se manifeste no terreiro. O que esse guia, que tem conhecimento, que tem sabedoria, pode fazer? Bom, em primeiro lugar, ele pode desincorporar e vir enviado de Ogum. Isso pode acontecer. Isso faz parte. É uma coisa que, pelo menos aqui, nós aceitamos. Então, o caboclo pode vir, o caboclo Pena Branca das Matas, ele pode desincorporar ou pode girar, simplesmente girar e simplesmente se identificar como caboclo Pena Branca enviado de Ogum. Então, naquele momento específico, ele pode receber a luz da falange de Ogum, do orixá Ogum. Isso é normal, isso pode ocorrer.
pelo menos aqui em alguns lugares que eu conheço, tá? Essa seria uma das respostas. E isso não é errado, no meu ver, pelo menos não é errado. Então, durante todo o ano, ou na maioria das vezes, aquele médium recebe o caboclo pena branca das matas enviado de Oxóssi. Mas, em determinados momentos específicos da gira, que ele precisa daquela energia, daquele orixá específico, então isso é possível de acontecer. O que é necessário, como eu digo, é que exista o quê? Estudo, que a pessoa entenda as coisas, para não ficar bitolado só naquilo ali, a pessoa vai enxergar só de uma maneira. Então é importante que haja essa troca, é uma outra coisa que eu coloco sempre, que haja essa troca de informações entre as pessoas. Mesmo que o teu segmento seja diferente do meu, bom, o meu segmento funciona assim, o fundamento funciona assim, as normas da casa são assim, mas eu tenho que ter sabedoria, tenho que ter humildade para ouvir o porquê que aquele trabalho, aquele fundamento é realizado de tal maneira. E não chegar e dizer assim, não, isso é diferente do que eu faço, está errado. Aquele cara não sabe trabalhar, está fazendo tudo errado. Não, gente, isso sim é errado, isso é intolerância. Isso é falta de humildade. Isso é uma coisa que não pode existir dentro da nossa religião. Não pode existir em momento nenhum, em instituição nenhuma. Tem que haver respeito, tem que haver humildade. Se o trabalho, se as coisas são feitas para o bem, não existe uma verdade universal. Quando se faz o bem, existem vários caminhos para se fazer o bem. Então, eu falei para vocês uma forma. Bom, qual seria a outra forma? Eu sou, por exemplo, eu sou filho de Xangô. Então, eu trabalho com o caboclo Pedra Branca. Tá? No meu caso, o caboclo Pedra Branca, ele pode vir enviado de Oxóssi, ele já vem enviado de Oxóssi, ele já vem enviado de Xangô e já vem enviado de Oxalá. Por mim, tudo bem. A minha cabeça é aberta, eu não estou preso a esse tipo de preconceito. Não, o caboclo tem que vir só enviado de Xangô porque é o caboclo Pedra Branca. Não, eu aprendi diferente. Então, no momento que ele está precisando de uma vibração de Ogum, eu estou precisando, a terreira está precisando de uma vibração de Ogum, o que ele faz? Ele não precisa se incorporar e vir enviado de Ogum. Ah, mas o caboclo Pedra Branca não vem enviado de Ogum nunca. Isso aí não sei, isso aí não importa. Ele não precisa disso, a entidade não precisa disso. Existe uma forma muito simples que as pessoas às vezes não pensam, que é a forma de manifestar o poder, a energia de uma vibração, a energia de um orixá dentro de uma terreira. Através de quê? Dos pontos riscados, meus amigos. Dos pontos cantados. Então, aquele guia, ele pode simplesmente pedir para cantar 2, 3 pontos de Ogum, 7 pontos de Ogum, e aí aquela energia de Ogum que estava sendo necessária naquele momento, para mim, ou para toda a gira, ou para um irmão específico, ela vai começar a se manifestar no ambiente, através de um ponto cantado. O guia também, além do seu próprio ponto, ele pode chegar e riscar e fazer um cruzamento, riscar um ponto de Ogum, para fortalecer aquela energia naquele momento específico. Mas, como eu falo, isso depende de segmento para segmento. Tem pessoas que vão dizer, não, mas isso é errado. Um caboclo que não é enviado de Ogum, ele não pode riscar um ponto de Ogum. Bom, cada um com seu cada um. Isso eu estou falando aqui o que acontece, o que pode acontecer aqui na tenda de caridade Pedra Branca, porque existe essa permissão. Então, tá precisando da energia de Iemanjá? Bom, o caboclo é enviado de Ogum. Um outro exemplo que a gente vai fazer. O médium é filho de Ogum e está recebendo um caboclo de Oxóssi, né? Falando tanto aqui, eu vou acabar confundindo vocês, mas vamos ficar nesse exemplo agora, nesse último. O médium, ele é de Ogum, recebe um caboclo de Oxóssi. Então, ele está precisando, naquele momento, explicar mais uma vez, da energia do Ogum. Ah, mas o caboclo de Oxóssi, o caboclo vai girar, vai
expandir, ele vai fomentar a energia de Oxóssi, mas ele não pode cantar um ponto de Ogum? Olha que simples, pelo menos no meu ver, eu vejo isso com muita simplicidade. Ele não pode mandar a Corimba cantar vários pontos de Ogum. Não é para isso que servem os pontos? Para manifestar a energia dos orixás num determinado momento dentro de uma gira? Então isso são coisas assim, que a gente tem que tentar entender. E não só fazer julgamentos, aquilo está errado, aquilo... Não! Tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma humildade para compreender certas coisas. Então é isso aí, pessoal. Através do quê? Através da ordem, né? Da ordem para Corimba de puxar vários pontos de Ogum. Caboclo de Oxóssi, mas ele pode chamar aquela vibração de Ogum, pode chamar aquela energia de Ogum através de um ponto cantado. E pode até, né, no último caso, que algumas pessoas não concordam, ele vir arriscar um ponto de Ogum, firmar aquele ponto de Ogum, mesmo sendo um caboclo de Oxóssi, para fortalecer aquela vibração, o poder daquela vibração em determinado momento na terrena. Então são esses os dois... as duas ideias, né, as duas dicas que eu dou, que são feitas aqui na tenda de caridade de Caboclo Pedra Branca. Uma, o caboclo que é enviado naquele momento de Oxóssi, e ele pode desincorporar do médium, ou pode dar uma gira e simplesmente se apresentar, começar a receber aquela vibração do Ogum. Vamos dizer que fique melhor ele desincorporar, aí depois ele volta com toda uma especificidade, com arquétipos do orixá Ogum. Né? A gente sabe que existem guias que trabalhem nas 7 linhas de Umbanda. Isso, pelo menos, eu acredito que seja aceito pela maioria das pessoas. Né? Então, tem guias que trabalham nas 7 linhas. É claro que tem guias específicos, que são específicos de uma determinada linha, né? A gente vai falar de um caboclo de mar, de um caboclo tipo caboclo de pedreira, ele é específico de uma linha de Xangô, né? Mas, fora esses que são específicos de uma linha, de uma vibração, os outros caboclos, caboclo Birajara, né? Birajara das Matas, Birajara da Marola, Birajara do Fogo, Birajara das Pedreiras, caboclo Pena Branca. Então são vários caboclos, né? Caboclo Arruda, caboclo Arruda das Matas. Então são vários guias e protetores que eles não estão vinculados somente a uma linha, uma vibração. Eles trabalham naquele esquema que a gente conhece, trabalham nas 7 linhas. Né? No meu tempo existia, agora não sei como é que está aí, está tudo muito moderno, as tais guias das 7 linhas, que era uma forma de dizer, bom, o meu guia trabalha nas 7 linhas, ele pode vir enviado de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, e aí não tem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, eu vou começar a falar mais nisso, mas sempre considerando o quê? Considerando a nossa tradição aqui da tenda de caridade de Caboclo Pedra Branca. Tá? Isso que fique bem claro para todo mundo entender, para depois não ficarem falando, mas isso aí não faz parte do meu segmento, da minha tradição. Tudo bem, não faz parte, tudo bem. Continua, né, seguindo o teu pai de santo, o teu dirigente, fazendo o que tem que fazer conforme o teu segmento. Eu estou falando de uma experiência, de uma coisa que é possível aqui na nossa terreira, que é, no caso, uma terreira, uma Umbanda tradicional. Tem uma pegada muito, muito grande de Umbanda branca, tá? Mas é uma Umbanda também tradicional, que a gente conhece como Umbanda tradicional. Bom, gente, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. A gente pede para o pessoal se inscrever no canal para nos ajudar. Isso vai nos ajudar muito e não vai custar nada para vocês. Não esqueçam de clicar no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.